Só entrando. E Samuel. Dá um tempinho, pessoal, aí. Terminar de entrar. Maravilha. Fala, pessoal. Marli. Vamos dar um tempinho, pessoal, entrar, a gente já começa. Já vou chamar o Samuel. O Samuel já tá na área aí, hein? Marco Jorge, tá na área, Marco Jorge. Instituto Imersão, professor Penteado, tá aí, professor. Vamos marcar uma live aí também com o senhor, hein, professor? Valéria, parceiraça. Roberto, meu amigo. Dá mais uns minutos aí, pessoal, entrar. Vou chamar o Samuel para entrar aí para a gente começar a nossa live, pessoal. Roberto, musiquinha aí para te copiar, hein, cara. Espera só um pouquinho que eu tô arrumando o áudio aqui. Bom Maravilha. dia. Bom dia. Tudo bom? Como é que tá, Samuel? Tranquilo, trancado em casa, mas estamos aqui. Ó, o professor Ivomar tá aí no meio também, hein? Oi, Ivomar, abração. Legal, Roberto Pessoal, também, parceiro. Roberto fez o curso lá de ergonomia contigo também, né? Sim, entrou a Paula agora, minha sócia. Oh, maravilha. Pessoal, tá todo mundo escutando bem? Escutando tanto a mim quanto o Samuel? Dá um ok, dá um joinha aí, ó. Aí, ó, o Roberto falou, a música anima, né, o ambiente. Eu copiei do Roberto. O Roberto começa as lives tudo com música, né, cara? As coisas boas a gente tem que copiar. É isso aí. Maravilha. Todo mundo escutando, pessoal? Vamos lá, então, Samuel. Pessoal, bom dia para todo mundo. Para quem for de fora do Mato Grosso, é boa tarde já, né? Aqui no Mato Grosso é 11 horas ainda, né? Para quem está no horário de Brasília já é boa tarde. Né? Hoje, para quem não me conhece, sou Thiago Machado, engenheiro de segurança do trabalho. Temos algumas pessoas novas aí na live. Convidei meu amigo Samuel, que agora ele vai se apresentar, não só amigo, mas professor também, né? Estamos fazendo um curso de ergonomia junto com o Samuel e o Penteado. Curso de outro nível, pessoal. E convidar o Samuel aí para falar de um tema muito polêmico, né? É sobre o risco ergonômico dentro do PGR. Então, o pessoal está falando, o PGR, até comentando ontem com o Samuel, tem muita gente achando que o PGR é um PPRA que mudou de nome, né? Falar, vou continuar fazendo um PPRA do mesmo jeito, ou vou tirar o nome e colocar lá PGR. E não é bem assim. Então, a gente vai ver hoje aqui sobre os riscos ergonômicos dentro do PGR, se eu devo colocar, se eu não devo, se acabou a análise ergonômica do trabalho, né? Agora acabou a análise ergonômica, já vi esse papo também. Vamos ver sobre isso aí também. E também vamos ver sobre o tratamento diferenciado da MEI. Né? Então, para você não precisar fazer o PCMSO, a empresa tem que ser do grau de risco 1 e 2, tem que ser no MEI-ME ou EPP, que não tem um risco físico, químico, biológico e ergonômico. Então, tem muitos colegas falando aí, beleza, risco físico, químico e biológico, realmente tem empresa que não tem, mas toda empresa vai ter risco ergonômico, né? Então, são algumas coisas que nós vamos estar conversando hoje. Mas antes da gente entrar no tema, eu queria que o Samuel se apresentasse. Seja bem-vindo aí à live, Samuel.
Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho quem é você, quem é o Samuel, um pouquinho da tua experiência, quais são as suas formações, né? Porque não é só uma também, né, Samuel? Então fala um pouquinho de quem que é você aí para a galera, Samuel. E aí, pessoal, bom dia, Thiago. Legal, cara. Obrigado por dar essa oportunidade para a gente discutir esse assunto, né, dentro da segurança do trabalho, que acho que agora começa a ficar um pouco mais abrangente, né? Então, para que as pessoas me conheçam, primeira formação minha é fisioterapia, né? Então, estudei a fisioterapia um tempão atrás, comecei a trabalhar com ergonomia, fiz a especialização aqui pela Universidade de Londrina, e depois da ergonomia comecei a trabalhar dentro do SESI, né? Fiquei 10 anos, 11, quase 12 anos dentro do SESI, desenvolvendo bastante a parte da ergonomia em si, né? Então, o Paraná foi sempre referência em ergonomia, então uma equipe muito legal, a gente trabalhou junto bastante tempo, e nesse período que eu acabei ficando bastante dentro de indústria, eu comecei a sentir a necessidade da engenharia, né? Porque a gente ia conversar com um gerente, com um chefe de setor, e aí comecei a sentir falta dessa questão da engenharia e fui estudar engenharia de produção, né, para poder ficar bem focado na parte de processo, né? E logo em seguida já estava com a engenharia pronta mesmo, como a minha área de atuação é a saúde e segurança ocupacional, eu já pulei para a engenharia de segurança também, né? Então, hoje eu saí do SESI, já faz 2 anos que eu deixei o SESI para seguir um caminho sozinho, né? Então, montei uma empresa, eu com a sócia, a Paula, que está aí assistindo a gente. E a gente hoje tem uma consultoria, chama Norte Consultoria, que a gente atende a região de Londrina aqui com toda a parte de segurança do trabalho e mais ergonomia, né? Então, o foco nosso hoje é toda essa parte de segurança do trabalho e ergonomia. Maravilha. Acho que é isso, Thiago. Maravilha. Quem não conhece também, o Samuel é um dos instrutores lá do curso do Penteado, né? Ergonomia Total. É um curso aí extenso pra caramba e que nem diz um amigo meu, é feijoada, né, cara? Você tem que ter estômago, né, cara? Sim. É comida pesada. Cara, hoje eu e o Penteado, a gente é parceirão, né? A gente nós começamos dando aula junto na pós da UEL, né? A gente se conheceu lá e começamos a estreitar os laços. E aí surgiu a ideia da gente montar o curso da Ergonomia Total pelo Instituto Imersão. Porque, Thiago, a gente sentiu muita... Bem, você está lá junto com a gente se diverte muito aprendendo. O que a gente sentiu que acontecia no mercado, né? A parte da ergonomia é muito complexa. É um negócio muito abrangente. Essa questão de... Eu falo que é uma ciência gigante, né? Uma ciência que a gente... Com certeza. Trabalha, né, assim, com todas as áreas vinculadas, é uma transdisciplinaridade, né? Então, a gente sentiu falta disso, de um curso completo, com tudo, então por isso que ele se tornou um curso chamado Ergonomia Total, que a gente pôde trazer aí durante uma semana inteira, e acho que esse é o foco do Instituto Imersão, né? E fazer uma imersão na matéria mesmo. Então, por isso que surgiu essa parceria com o Penteado e esse curso aí bem focado para que todo mundo saia de lá sabendo fazer uma ergonomia de excelência, né? Legal, maravilha. E vamos começar a entrar no tema já então, né, Samuel? Eu já quero fazer uma pergunta para você, cara. A gente vai estar trabalhando em cima da nova NR1, então é aquela que vai entrar em vigência a partir de março de 2021, né? Para elaboração do PGR. Então, pessoal aí, ó, esquece PPRA, tá? A gente está trabalhando PGR que vai para o ano que vem. Então, assim, pela nova NR1, eu sou obrigado a identificar riscos ergonômicos, Samuel, no PGR? Eu tenho essa obrigação, cara? O que você me fala quanto a isso? Tem que identificar, Thiago. Na verdade, assim, olha, se a gente for... a NR1 ficou gigantesca, né? A gente estava acostumado com aquela NR1 pequenininha, e eu até deixei o número da cola aqui, porque é muito item dentro da... Né? Então, assim, olha, o PGR, eu acredito que
a tua live de ontem, eu entrei, assisti também, e vocês comentaram bastante, né, sobre esse novo formato, GRO, PGR, né? Então, o que acontece? Lá dentro ele fala, eu vou até ler o texto, deixei colado aqui para a gente ler junto, que a organização, ou seja, a empresa, deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17. Ou seja, ele está puxando a obrigação da empresa em cumprir a NR17. Ou seja, se eu tenho que cumprir a NR17, eu vou ter que obrigatoriamente realizar um trabalho de ergonomia para poder responder o PGR. Né? Então, o PGR, eu não vou ter que apresentar o risco. Tem risco ergonômico lá ou não? Então, eu vou ter que conversar de acordo com a NR17, né? Dentro do PGR. Então, me corrija se eu estiver errado, Samuel. Quer dizer o quê? Se eu for elaborar o PGR, eu preciso obrigatoriamente ter uma análise ergonômica do trabalho? Sim, vai ter que fazer. Olha só, porque lá dentro do texto ele fala que eu vou ter que fazer um trabalho de acordo com a NR17. Eu não tenho como não fazer análise ergonômica, porque a NR17 ela trata de análise ergonômica. Está vindo uma revisão da análise ergonômica da NR17. E se está vindo uma revisão, o que a gente está vendo aí, que todas as normas que estão sendo reanalisadas e refeitas, né, pela equipe, elas estão vindo mais técnicas e não mais simples. Olha a NR1, por exemplo. Então, provavelmente não vai facilitar. Eu acho que vai deixar ela mais técnica. Né? Então, respondendo a pergunta, tem que fazer a análise ergonômica para atender o PGR? Tem. Legal. Até você comentou assim que as normas estão vindo mais técnicas. Mas o pessoal está falando, mas o governo está falando que a revisão é para simplificar e está complicando. Eu vejo o seguinte, o objetivo de simplificar é para a empresa. O profissional, meu filho, é complicado. Exatamente. Mesmo. É complicado. Olha, eu acho, Thiago, que assim, olha, quando fala que para a gente vai complicar, é porque exige mais estudo. Né? Sim, então, a pergunta que eu sempre faço, olha, eu fiz engenharia de segurança, você também fez. Você tem coragem de fazer uma análise ergonômica baseada no que você estudou no seu curso de engenharia? Eu não tenho coragem de fazer uma análise de nada em cima do que eu estudei na pós-graduação. Cara, então, você sabe o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar o seguinte, que a análise ergonômica do trabalho ela vai servir para o empresário se defender na justiça. Então vai entrar um trabalhador lá contra ele. Eu tenho um problema de coluna por causa da empresa X. Ele vai pegar a análise ergonômica que você fez para se defender. Não é? Então, isso aí, lógico, que entra numa discussão de demanda e tudo mais. Mas olha só, como que você, com um conhecimento básico de ergonomia, vai gerar um documento que vai entrar dentro de um processo trabalhista que pode gerar lá R$200 mil. E se você fez achando que sabe o que está fazendo, assinou esse documento, você é o responsável por ele, você pode ser corresponsabilizado pela perda. Não é? Com certeza. Então, é disso que a gente fala, que a norma melhorando, o profissional tem que melhorar junto. Né? Se não melhorar junto, a gente vai ter um monte de gente assinando o documento sem saber o que está fazendo. Né? Cai numa outra situação também, o Samuel, que até eu gostaria que você compartilhasse com os colegas. Vou fazer, na verdade, que 2 ou 3 perguntas, assim, uma embutida na outra. Primeiro, a análise ergonômica é fácil de se fazer? Segundo, né? Por exemplo, que a gente pega muito profissional fazendo isso. Eu vi um cara sentado, digamos que eu estou fazendo um PPRA, vamos colocar assim. Estou fazendo um PPRA e eu estou identificando risco ergonômico. Eu acredito que isso não acontece em Londrina, acho que é só aqui no Mato Grosso, né? Mas eu estou fazendo um PPRA, vou indicar um risco ergonômico no meu PPRA. Aí eu peguei e vi lá no escritório de contabilidade que o cara trabalha sentado. Aí o que os profissionais fazem? Risco de trabalhar sentado. Aí eu vi ali também que a faxineira trabalha em pé. Aí o que o cara coloca lá no PPVA? Risco de trabalhar em pé, risco ergonômico. E assim, sucessivamente. Se eu vejo um cara erguendo um peso, eu coloco lá no meu programa, levantamento manual de peso. Né? Então eu vejo muitos profissionais fazendo isso. Então eu gostaria que você comentasse sobre isso. É fácil fazer análise ergonômica dessa forma, do jeito que eu estou falando, né? E se a análise ergonômica é isso, é você olhar e falar, não, dessa forma que é feito, Samuel? Plana um pouquinho para a galera aí.
Cara, eu falo assim, Thiago, eu brinco muito quando eu estou dando aula, que tudo é difícil até ficar fácil, né? Então, a partir do momento que você domina o que você está fazendo, é fácil de fazer uma análise ergonômica. Mas realmente é isso que está acontecendo, né? A grande maioria dos profissionais, ele não sabe diferenciar o que é um risco ergonômico e um perigo ergonômico. Ou o que é um fator ergonômico e um risco ergonômico. Né? Então, olha só, não é porque tem movimentação de carga numa empresa que existe riscos de movimentação de carga. Só que para poder dizer se tem risco ou não, eu tenho que dominar as ferramentas ergonômicas, saber aplicar ela no contexto adequado para poder dizer, olha, essa situação de movimentação de carga é risco, ou não é risco. Eu vejo muito isso, muito mesmo. Eu até fiquei muito preocupado naquela época de rede social, que falava que agora o PPRA também ia ter que ter risco ergonômico. E aí o que acontecia? Ia na empresa lá, um profissional que não dominava esse assunto da forma que deveria, né? Chegava lá e via lá um cara descarregando um caminhão. E já colocava lá risco de movimentação de carga, inclusive colocava o código do E-Social lá. Exato, dentro do olha só, dentro do PPRA. O que acontecia? Você já deixou linkado aquela atividade com risco de movimentação de carga. Se essa pessoa entrar com um processo posteriormente, ou tiver um afastamento por conta disso, a gente já diz que tem nexo. Responsabilidade, exatamente. Já assumiu. Agora, a pergunta é, a gente tem que sempre lembrar, Thiago, de uma questão, o Penteado que usa muito isso, que chama o FID, que é frequência, intensidade e duração. Exato. Você mediu isso? Quantos volumes por dia? Quantas vezes por dia? Quais as posturas utilizadas? Qual que é a organização do trabalho dessa pessoa? Como é que funciona o trabalho dele durante o dia? Como que são as relações de trabalho? Então, tudo isso aí não foi analisado. Ele só viu um cara descarregando um caminhão e já apontou o peso. Gente, a ergonomia, até abrir a fala para todos, a ergonomia é muito mais complexa do que se parece. Porque ela envolve um ser humano dentro do ambiente de trabalho. Ou seja, tudo que envolve esse ser humano. Tá? Então, não é assim que se faz análise ergonômica, não é assim que a gente vai ter que apontar dentro do PGR. Eu vou ter que fazer uma análise ergonômica do trabalho para poder dizer se tem risco ou não. Eu acho até interessante uma fala que você mesmo falou no curso, né, o Samuel. Assim, quem que já faz análise ergonômica? É um pessoal da turma levanta a mão. Tá, vocês vão sair daqui achando que vocês cobraram barato demais, né? E realmente, exatamente. Você começa a estudar, aí depois você fala assim, poxa, cara, olha, cobrei muito barato para fazer essa análise ergonômica, porque a dificuldade é muito grande. Ô, Samuel, eu queria que você explanasse um pouquinho também, cara, quando você falou sobre ferramenta ergonômica. Eu vou ser bem sincero, antes de começar a estudar ergonomia, eu escutava falar sobre ferramenta ergonômica, mas não tinha noção do que é, o que são essas ferramentas. Eu acredito que tem alguns colegas aqui também que escutam falar sobre ferramenta ergonômica, mas não sabem. Tanto que o E-Social estava pedindo para que a gente informasse a metodologia utilizada. E a ferramenta eu sei que faz parte dentro dessa metodologia. Mas poderia comentar um pouquinho com a galera o que seria essa ferramenta, o que são essas ferramentas ergonômicas? Tá. Tiago, na verdade, assim, para a gente não estender muito nesse assunto de metodologia, mas, assim, para poder responder essa questão, eu vou ter que entrar nesse assunto. Né? Dentro da análise ergonômica, a gente tem os passos dela, que baseado no livro do Guerrin, são 5 passos. Né? A primeira parte é a parte de análise da demanda, que eu vou ter que entender por que eu estou fazendo essa análise ergonômica. Depois, a análise da tarefa, análise da atividade, o diagnóstico, e depois eu vou ter que fazer a parte das recomendações ergonômicas. Né? Então, são 5 passos, que isso aí, a NR17, ela remete à análise ergonômica do trabalho, que a análise ergonômica do trabalho é baseada no livro do Guerrin, que me dá os 5 passos. Né? Então, onde que a ferramenta ergonômica entra, né, dentro de uma análise ergonômica? Ela entra dentro do 4º passo, que é o diagnóstico. Então, eu vou fazer uma comparação bem simples para a gente entender. Quando eu vou num ambiente de trabalho, eu vou encontrar uma situação. Vamos supor, a gente deu o exemplo da movimentação de carga. Tá? Vamos trabalhar com a movimentação de carga, então. Quando eu vou na empresa, lá tem a movimentação de carga, não tem? Sim. Eu cheguei lá, eu tenho uma hipótese que aquilo ali é risco.
Não tenho? Tem uma hipótese, porque você já viu um cara descarregando o caminhão, você já fala, opa, aqui tem risco ergonômico de movimentação de carga. Só que olha só, para eu poder saber se aquilo ali é risco ou não, eu tenho que fazer um diagnóstico daquilo ali. Tá? Então, eu venho com a hipótese minha, a minha hipótese diagnóstica e ergonômica é que ali tem risco ergonômico. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma ferramenta para confirmar se aquilo ali é risco ou não. Né? Então, como que eu vou dizer se sim ou se não tem risco ergonômico ou não tem risco ergonômico? Somente através de uma ferramenta ergonômica. Eu brinco que isso aí é igual quando você vai no médico. Você vai no médico, você fala, tô com dor no estômago. Aí o médico palpa a sua barriga, pergunta o que você comeu, pergunta se está tomando algum medicamento, se está com alguma doença prévia. E para ele confirmar se você está com um problema que ele achou, ele pode achar lá que você está com uma úlcera, ele vai pedir uma endoscopia. E aí, através da endoscopia, ele tem certeza que você está com uma úlcera. É isso que a gente faz. Né? A ferramenta ergonômica é um diagnóstico que a gente faz dentro de uma situação que a gente achou que era risco, apliquei a ferramenta para comprovar que aquilo ali é um risco ou não. Tiago, o que é interessante saber? Tá? A pessoa que vai fazer uma análise ergonômica, ela tem que dominar as ferramentas. Tá? Então, por quê? Se você usar uma ferramenta e aplicar a ferramenta de forma errada, vai dar um falso positivo. Ou um falso negativo. Negativo, exatamente. Exatamente. Então, assim, eu tenho que saber qual ferramenta que eu vou usar para cada situação. Não é simplesmente ir lá e fazer um recorte aplicar um monte de análise ergonômica. Um monte de análise de ferramenta. Eu vou ter que aplicar a ferramenta correta para cada situação. E é por isso que o ergonomista, ou o responsável pela análise ergonômica, tem que fazer da forma correta e consciente. É isso. Maravilha. Então já me remete à próxima pergunta. Existe empresa que não tem risco ergonômico? Existe. Com certeza, existe um monte de empresas sem risco ergonômico. Só que, Tiago, olha só. Isso aí é uma guerra, né? Que todas as lives que eu estou assistindo, o pessoal fala, não existe. Existe. Existe um monte de trabalho que não tem risco ergonômico. Eu vou pegar, por exemplo, a minha empresa. A minha empresa sou eu e minha sócia. Tá? A gente faz... Nesse momento, estou em home office. Tem risco ergonômico aqui na minha casa? Eu trabalho 8 horas por dia. Aí a pergunta sempre, essa resposta sempre depende. Quando eu estou falando de análise ergonômica do trabalho, eu estou considerando tudo que envolve. Então eu vou pegar o meu exemplo de trabalho. Tá? Eu trabalho na minha casa, eu tenho uma tela de 42 polegadas na minha frente, eu que desenhei o meu móvel, o cara que construiu o móvel fez exatamente do jeito que eu queria, tem um ar-condicionado, tem janela de vedação dupla de ruído, tem uma máquina de café só para mim. Cara, eu posso levantar a hora que eu quiser. Olha só, tem risco ergonômico aqui? Sabe por que não tem? Porque eu escolho. Eu escolho o que eu quero fazer. Eu levanto, saio a hora que eu quiser. Né? Eu tenho liberdade de trabalho. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Tem fator ergonômico aqui? Tem situação de trabalho sentado o dia todo? Tem. Só que eu sou obrigado a ficar sentado o dia todo na minha cadeira? Não. Eu defino. Então não tem risco ergonômico. Eu vou chamar o penteado de... Oi, travou. Pessoal, vocês lembram ouvindo? Acho que cortou, Samuel. Repete aí, você falou ia chamar o penteado e cortou aqui. Tá. Então, eu vou chamar a fala do penteado de novo aqui. Você lembra quando a gente fala de risco e perigo? Exato. Quando a gente está falando de risco e perigo, o perigo, se a gente for lá na praia, esse exemplo do penteado eu adoro, eu gosto bastante. Quando você vai na praia, o tubarão está lá dentro do mar. Eu estou fora do mar, estou na areia. Esse tubarão é perigo ou é risco para mim? É um perigo. Ele não vai me comer lá na areia. Agora, a hora que eu entro na água, aí eu estou em perigo. Porque ele pode... Risco, né? Exatamente, ele vai se tornar um risco. Porque a partir daquele momento, ele pode causar dano em mim. E é isso. Então, na minha casa, tem risco ergonômico? Risco não tem. Eu tenho fatores ergonômicos. Eu tenho posição sentada, eu tenho pressão de trabalho, eu tenho um monte de situação que pode se tornar um perigo se eu não tiver controle sobre ele. Entendeu? Exatamente. Então,
quando você me pergunta se existe empresa sem risco ergonômico, existe inúmeras empresas. O MEI é uma empresa? O MEI é uma Sim. empresa. O Simples é uma empresa? O Simples pode ser uma única pessoa que tem um comércio, por exemplo. Tá? Então, Exatamente. lá dentro dessa empresa, existe risco ergonômico? Não sei. Aí que entra a questão. Existe empresa sem risco ergonômico, mas eu vou ter que atestar a falta do risco. Tá? Então, a não existência. Como que eu atesto isso? Eu vou ter que aplicar uma ferramenta ergonômica muito boa, que me dê contexto de eliminação de risco, ou eu vou ter que fazer uma análise ergonômica do trabalho, que eu aconselho uma análise ergonômica, que tem metodologia científica comprovada. Perfeito. Agora, ainda cai numa outra situação, né? A gente viu lá na NR1 falando, olha, as empresas de grau de risco 1 e 2, que for MEI, MEI e EPP, que não tiver risco físico biológico ergonômico, não precisa fazer o PCMSO. Agora, como é que eu sei que a empresa não tem risco ergonômico? Elaborando a análise ergonômica do trabalho, né, cara? Então, isso quer dizer o quê? MEI, MEI e EPP não vai precisar de PCMSO? Talvez. Mas mediante o quê? Mediante uma análise de risco do profissional. Né? Eu, como profissional, vou identificar, não tem ruído, não tem risco físico, não tem risco biológico, aí eu vou aplicar uma ferramenta também de análise ergonômica, vou fazer uma análise ergonômica do trabalho e constatar, você não tem risco ergonômico. Ou seja, o empresário, ele vai conseguir identificar que ele não tem risco sozinho, ou Samuel, o que você acha? Eu acho que não, porque o engenheiro Maicon aqui mandou uma mensagem para a gente dizendo dos riscos cognitivos psicossociais. Eu concordo com ele. Tá? A Eliane também está perguntando aqui. Gente, quando a gente está falando de análise ergonômica do trabalho, entra exatamente isso, os riscos psicossociais. E tem ferramentas específicas para isso. Tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter que fazer uma análise ergonômica do trabalho para poder comprovar que não há risco, inclusive os psicossociais. Tem ferramentas específicas para medir isso também. Tá? Então, aí entra aquela questão da análise ergonômica quantitativa. Eu estou quantificando os dados. Né? Então, eu estou pegando dados subjetivos e transformando em dados objetivos. Né? Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho uma empresa que não tem risco ergonômico. Como que eu sei? Eu vou ter que ir lá, eu vou ter que fazer uma avaliação física daquela situação, eu vou ter que fazer uma avaliação organizacional e psicossocial. Tem ferramenta para tudo isso aí. Tá? Então, Tiago, olha, até para a gente dizer que não tem risco ergonômico, eu vou precisar fazer uma avaliação, uma análise ergonômica do trabalho. Tá? Eu tenho algumas ferramentas que acredito que até a nova NR17 ela vai trazer a questão daquele checklist inicial para a gente eliminar situações que não tem risco ergonômico, para que a gente faça análise ergonômica apenas dos locais com risco. Tá? Então, o que a gente já tem hoje ferramentas que fazem essa análise inicial, para a gente saber se aquele posto ali não tem risco ergonômico nenhum, ou se tem algum risco ergonômico que a gente já tenha que dar um pouco mais de atenção e fazer uma análise ergonômica. Então, você seria citar isso. alguns exemplos de ferramentas que poderiam ser aplicadas, Samuel? Cara, tem bastante ferramenta. Eu vou citar uma só, né, pra gente, senão a gente vai se estender demais com tudo. Mas, por exemplo, tem uma ferramenta chamada EVA, tá? É EWA, a sigla dela. Essa ferramenta, ela já é uma ferramenta que faz uma visão geral da empresa. Ela trata de questões físicas, organizacionais, ambientais, tudo que a gente precisa ver se tem um risco ergonômico ou não. Tá? Então, o que acontece? Para a gente aplicar essa ferramenta, é qualquer um que pode ir lá aplicar? Não, tem que ser um profissional que conhece. Porque, por exemplo, olha, você pega eu, Thiago, eu trabalho com ergonomia, já tem mais de 16 anos. Né? E a gente vai olhando os documentos antigos nossos, você já olha com cara feia para ele, né? Poxa, isso aqui era uma porcaria. Agora que eu tô bom. Daqui 10 anos você vai olhar para hoje e vai falar assim, nossa, que porcaria que era. Então, a gente evolui muito, né? Estudando, dando aula, a gente evolui muito. Cara, e até hoje, quando a gente vai numa empresa, tem situações que a gente tem que estudar. Tá? Então, olha só, com toda a experiência que eu já tenho nas costas aí com ergonomia, tem muita coisa que a gente vai ter que sentar e estudar para poder trabalhar. Tá? Então,
Olha só, você lá no curso nosso está vendo o tanto de ferramenta que a gente trabalhou. Nossa. E, cara, o segundo módulo tem mais um monte. Então, são muitos conhecimentos agregados para que você pegue um checklist simples e consiga definir o que é risco e o que não é. Porque hoje, com uma boa ferramenta, por exemplo, essa EVA, é uma ferramenta muito legal. Eu vou aplicar, por exemplo, numa loja. Vamos numa loja do shopping lá que vende roupa. Uhum. Com essa ferramenta, eu consigo dizer se ali tem risco ergonômico ou não, considerando inclusive os cognitivos? Consigo. Consigo sim. Agora, vamos supor que eu aplique essa ferramenta de gerar uma situação. Eu aplico essa ferramenta e essa ferramenta eu consigo observar lá que tem alguma coisa cognitiva que está me chamando a atenção, tem alguma situação ali que está gerando desconforto nos trabalhadores, então eu vou ter que fazer uma análise ergonômica aprofundada. E lá dentro da análise ergonômica, usar uma ferramenta psicossocial, a Ergos, por exemplo, ou a macroergonomia, que é o design macroergonômico, para poder investigar melhor essa situação. Tá? Tem diversos checklists. Então, percebe que não é tão simples assim. Não é simplesmente ir lá aplicar um questionário, né? Ou seja, Samuel, de forma bem resumida, a gente tem algumas metodologias, algumas ferramentas de análise ergonômica que são mais gerais. Digamos assim, eu vou olhar meio que um todo para saber se tem um risco ou não. Achando um risco, eu vou aplicar uma outra ferramenta para dizer se esse risco é prejudicial ou não à saúde do trabalhador. Seria mais ou menos isso. Exatamente, porque, olha só, Thiago, essa ferramenta simples que a gente chama, que na verdade não é que ela é simples, ela é generalista. Tá? É uma ferramenta que precisa de conhecimento para se aplicar. Tá? Ela é generalista. Tá? Então, assim, eu vou aplicar ela. Se eu apliquei ela e vi que tudo deu simples, não tem por que eu fazer uma análise ergonômica lá. Eu já sei que não tem risco. Essa é uma metodologia que ela é científica, ela é reconhecida. Então eu posso dizer que a partir da aplicação da ferramenta da EVA, não tem risco ergonômico. Sendo assim, não preciso fazer PCMSO. Tá? Então eu já estou atendendo lá o MEI, o EPP lá dentro do PGR. Só que é o seguinte, percebe que não tem como eu fazer um PGR e um GEO e dizer se o cara precisa ou não de fazer, sem aplicar a análise ergonômica do trabalho ou uma ferramenta desse tipo. Tá? Então, a ergonomia vai estar sempre presente em todas as empresas. Porque, vamos ser sinceros, Thiago, você montaria uma empresa, lógico que a gente tem conhecimento, mas você montaria uma empresa e se autodeclararia sem risco? Complicado, né, cara? Se você não sabe nada disso. Com certeza. Eu vou estar assumindo um passivo se acontecer alguma coisa, né, cara? Qualquer coisa. Se o cara quebrar a unha lá dentro, você está assumindo um passivo. Então, eu estou dizendo que na minha empresa não tem chance nenhuma do cara ter um problema ergonômico ou nenhum tipo de problema físico, de risco químico, biológico, ou seja, exatamente, não tem nenhum tipo de risco. Né? Então, eu tenho certeza que a partir de agora, a ergonomia ela toma um outro corpo. Talvez eu vou ter que chegar na empresa e fazer uma venda inicial, né? Fazer uma venda inicial para a empresa, olha, eu vou fazer primeiro apesar que durante a visita você já vê se aquela empresa ali tem um risco potencial ou não. Se você vê que a empresa é muito simples, que provavelmente você não vai achar um risco lá dentro, você já aplica um EVA. Você já comprova por ali que você não tem risco. Caso contrário, você já vai ter que fazer uma análise ergonômica. Não tem o que fazer. Maravilha, maravilha. Samuel, vamos para as perguntas aqui. Eu estou vendo o pessoal fazendo bastante pergunta. Vamos, deixa eu dar uma selecionada aqui, com bastante gente comentando, né? E vamos selecionar algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vi um colega aqui, eu não estou achando a pergunta dele, mas é uma pergunta clássica da ergonomia, né? Quem pode elaborar a análise ergonômica, Samuel? Thiago, qualquer um. Não tem nenhum lugar que diz que tem que ser um profissional A, profissional B, profissional C. Não tem. Ontem na tua live eu até vi um comentário que fizeram lá, a análise ergonômica tem que ser feita por um profissional da saúde. Cara, não tem uma especificação de qual é o profissional. O que eu digo, quem pode fazer uma análise ergonômica é quem tem conhecimento, que ele sabe o que ele está fazendo. Então, é o que eu... Sim, pode falar. Ou seja, um educador físico, um fisioterapeuta, um engenheiro, um médico, um cara que tem um primeiro grau, ele pode fazer análise ergonômica? Pode fazer. Se ele conhecer o que ele está fazendo, ele pode fazer.
Tá? Então, olha só, Thiago, o que é interessante? Não interessa a área base do profissional. O que interessa é o conhecimento que essa pessoa tem. Né? Conhece, ele sabe o que ele está fazendo. O que a gente tem que lembrar é o seguinte: eu sou engenheiro de segurança. Eu só tive a ergonomia do meu curso lá. Bem básico, não domino ferramenta ergonômica, não conheço nada. Posso assinar uma análise? Pode. Só que você é responsável criminal e civilmente por aquilo ali. Mas se a empresa tomar um processo de 500 mil e quiser te cobrar aquilo ali porque você fez a análise ergonômica errada, ela pode. Né? Então, olha só, a responsabilidade que entra, que vem por trás da assinatura que é importante. É isso que a gente tem que cuidar. Né? Com certeza. Então, qualquer um pode assinar desde que ele sabe o que ele está fazendo. Maravilha. Tem uma pergunta aqui do André, lá de Tangará da Serra, aqui do Mato Grosso, parceiraço nosso também, gente boa demais. O André está perguntando, ó, e se não tiver análise ergonômica do trabalho, o que fazer? Né? Classificação de risco altíssimo no PGR? A empresa, eu acredito que a pergunta dele é o seguinte, tá aí, se a empresa não quer fazer a análise ergonômica, como é que eu vou elaborar o meu PGR? Né? Como é que eu faço nessa condição, o Samuel? Olha, Thiago, eu tenho assumido, quando eu vou fazer qualquer documento, por exemplo, vamos pensar lá no nosso PPRA que está vigente ainda, né? Quando você está fazendo um PPRA e você coloca para a empresa, por exemplo, um risco químico lá dentro da empresa, você fala para a empresa, olha, tem que fazer a medição desse risco, não tem? Você tem que medir, fazer uma avaliação quantitativa desse agente para ter certeza se aquele agente ali está acima ou abaixo do limite de tolerância ou do nível de ação para que a gente tome medidas prevencionistas, correto? Perfeito. Só que eu não posso obrigar a empresa a fazer, a empresa não é minha, não é? Então, eu não tenho como obrigar a empresa. Eu sou um profissional prevencionista, então eu vou falar para ela, olha, você tem por obrigação fazer, para que você conheça seu risco. Só que se ela fala não vou fazer, ela não vai fazer. Então, na ergonomia vai acontecer a mesma coisa. Você está elaborando lá um PGR, não é? Sim. Você chega na empresa e fala, olha, para a gente continuar, eu preciso dos riscos ergonômicos que só acontece através de uma análise ergonômica feita. Para eu poder conhecer o risco e falar se há ou não há risco ergonômico. A empresa fala assim, Samuel, não vou fazer. Então, o que a gente vai colocar lá no campo? As avaliações, análise ergonômica não foi feita pela empresa, aguardando resultados. Exatamente. Ou seja, você, enquanto profissional, não tem esses dados na mão. O que a empresa vai ter que fazer? Você vai passar a responsabilidade para ela, documentar isso, dizendo que ela é a responsável por não ter realizado aquela medição. Então, eu não conheço o risco. Eu acredito, Samuel, até por conta de uma condição que a gente viveu aqui com uma empresa, em que a gente fez uma documentação, só que a empresa não quis contratar completo, faltou, não quis contratar com as avaliações, não quis contratar sem as avaliações, e a gente acabou elaborando e colocamos lá que a empresa não contratou e que era a responsabilidade dela. Mas quando vem a bucha, o Ministério chega lá, tá faltando as medições aqui, tá faltando a análise ergonômica aqui, a empresa não vai lembrar que ela não quis pagar para você não fazer. Ela vai falar, não, a culpa é sua. E isso foi o que a gente viu. Então a gente documentou, a gente registrou que a empresa não contratou, mas na hora que vem o ferro, ele fala o seguinte, não, eu contratei você que deveria ter feito. Entendeu? Então eu já penso o seguinte, poxa, vamos vender aí uma gestão em segurança do trabalho, uma gestão, a elaboração do PGR para que o SESMIT da empresa faça a gestão daquilo, né, do GRO, cara, incluir análise ergonômica. Eu acho que eu não vejo aí o futuro ser feito de forma separada. Eu acho que já tem que incluir. Mas eu também penso no seguinte, os profissionais vão falar assim, mas o meu concorrente vende 100. O cara consegue cobrar, sei lá, R$500 na elaboração de um PGR. Né? Eu estou cobrando R$10 mil, R$15 mil. Tá, mas você está fazendo completo. Né? Então, acho que a tendência vai ser essa. Todo mundo vai ter que fazer completo. E, cara, como é que você vai fazer um PGR sem análise ergonômica? Sendo que a NR1 já determina que tem que atender a NR17, né? Exatamente. Então, aí, Thiago, que a gente cai na faca dos dois gumes, né? Corta você de tudo quanto é jeito, né? Exatamente, cara, eu penso assim, olha, eu tive um contato com um consultor muito fera, assim, um cara de muita experiência, fera.
E um dia eu perguntei para ele exatamente alguma coisa nesse contexto. Cara, não, às vezes a empresa é obrigatória fazer, ela bate o pé que não faz. Ele olhou para minha cara e riu e falou assim, a empresa não é sua. Você entendeu? Então, assim, ó, a empresa não é nossa. Porque o que vai acontecer, Thiago? Eu tenho muita experiência com isso, porque a gente mandava muito orçamento para a empresa. Ah, não, a ergonomia é cara. Não vou fazer, né? Então, eu posso decidir não fazer o PGR, falar, não tem como te entregar um PGR sem um risco ergonômico. Só que, eu fiz o curso com o professor Ivomar, e eu falava para o Ivomar, e se a empresa não mediu, o que eu coloco lá na conclusão? Ele fala, você conclui que a empresa não mediu. A empresa não quis medir. Então, assim, ó, você começou a fazer um LTCAT, por exemplo. Chegou na hora de fazer a medição, a empresa não liberou a verba. Você nunca vai entregar esse LTCAT? Então você conclui que a empresa não fez. Né? Então, porque senão, se a gente for vender só o PGR, né? Eu concordo, até a Eliane colocou, não seria melhor não realizar? Concordo com o que você disse também, que o ideal seria não fazer. Só que será que vai ter mercado pra gente? Também, você vai ter, não é? Então, assim, ó, é isso que a gente tem que analisar e colocar na balança. Né? Porque vai chegar o momento que a empresa vai falar, não vou fazer essa análise ergonômica, não. Porque muitas vezes o profissional que está elaborando o PGR, ele não domina a ergonomia. E ele vai pedir para a empresa contratar um segundo profissional para finalizar esse documento. Não é? E como que funciona isso? Né? A empresa vai ter que liberar a verba. E se você já começou a fazer, já está recebendo, e na hora dos riscos ergonômicos a empresa fala, não vou fazer. Não tem dinheiro agora. Isso aí é só o ano que vem. Você entendeu? Então, assim, ó, isso aí, né? Cara, fica uma discussão para a hora que, lá em março, a hora que esse negócio entrar, para a gente testar o couro. Exatamente. Como que vai ser. Como é que vai ser o mercado. Eu também falo uma coisa, tempo atrás, alguns anos atrás, aqui na minha cidade, aqui em Rondonópolis, no Mato Grosso, nós tivemos uma reunião com os auditores fiscais do Ministério do Trabalho. Ele chamou as clínicas, as empresas de segurança do trabalho, no auditório. Eles começaram a falar, não, porque vocês têm que exigir, colocar nos programas de vocês, que a empresa tem que implantar o EPC primeiro, para depois o EPI. Aí eu fui um dos únicos que levantei e falei assim, tá, mas vocês vão cobrar isso deles? Vocês vão dar multa para a empresa que os programas não tiver isso? Eu falei, cara, você quer que a gente coloque no programa uma coisa que você não está cobrando? Né? Então eu acho que eu caio na mesma situação da análise ergonômica. Cara, chegou na mão de um auditor fiscal, o auditor fiscal o cara tem que multar. Tá lá na NR1, passiva multa. O cara tem que multar. Por quê? Porque daí a nossa palavra tem peso. Né? Se você não fizer análise ergonômica, você vai ser multado, cara. Exatamente. Você tem que fazer. Exatamente. Os caras que estão te vendendo análise, estão te vendendo um PGR, uma GRO, uma gestão em segurança do trabalho sem análise ergonômica, vai dar ruim para você. Né? Vai dar exatamente. Você, né? Assim, olha, eu acho que a gente tem que deixar a empresa muito ciente do que ela está fazendo. Então, eu acho que assim, olha, nós somos profissionais que a gente vai ser parceiro da empresa. Eu brinco, sempre quando eu vou na empresa, que tem o fiscal, que é o lado negro da força, e o engenheiro, o técnico de segurança, e o profissional da prevenção, que nós somos o lado branco da força. Então, a gente vai ver exatamente o que o fiscal vai ver, só que de forma prevencionista. Eu vou chegar lá e falar, olha, se você não fizer, o teu risco é A, B, C, D e E. Né? Então, eu estou até vendo o comentário do professor Ivomar aqui. Né? Ele fala assim, olha, que ele sugere que dentro do PGR-GRO seja colocado o risco ergonômico. Caso a empresa não queira fazer, a gente vai colocar um risco alto lá dentro. Então, concordo com ele também, porque, na verdade, até que você não conhece o risco, ele é um risco alto. É o que acontece com a avaliação quantitativa, por exemplo. Eu não conheço a concentração do agente. Então, a avaliação qualitativa eu já falo, olha, tem presença o dia todo, é risco. E acabou, até eu medir. Né? Então, pode ser, eu concordo com o professor Ivomar, seguir nessa linha também, de não ter e coloca um risco alto lá. O ideal, gente, é que a gente convença a empresa a fazer e mostrar para ela, olha, o meu posicionamento técnico é o seguinte, se você decidir não fazer análise ergonômica, eu vou apontar risco alto aqui. Então é melhor você fazer uma análise ergonômica e colocar o risco real do que tecnicamente eu colocar risco alto aqui. Né? Então, se a gente pegar essa linha que o professor Ivomar sugeriu, que eu concordo com ele. Se eu não conheço o risco, eu coloco o risco alto.
Uau. Então, talvez a gente pode deixar essa definição, né, eu acho que isso aí, Thiago, assim, é uma decisão técnica de cada um. Né? Isso aí a gente já entra na decisão do técnico, do profissional. Do profissional, né? Isso. Ô, Thiago, deixa eu só corrigir um negócio aqui. Aquela hora que você perguntou quem poderia fazer análise ergonômica, eu acho que a gente acabou falando do primeiro grau, né? Do cara sem curso superior. Na verdade, não. Tem que ter esse curso superior, tá? Então, até alguns colegas colocaram aqui, obrigado pela lembrança. Foi falando profissionais, eu empolguei aqui falando que todo mundo podia. Tem que ter curso superior, só. E quanto ao técnico em segurança do trabalho? Ele não pode assinar, se ele não tiver curso superior. Né? Então, porque tem uma carta, tem uma determinação do Ministério do Trabalho que tem que ter um curso superior. Um curso superior. É uma nota técnica, na verdade, do Ministério do Trabalho. Né? Tem que ter ensino superior. Então, teoricamente, o técnico de segurança não pode fazer análise ergonômica. Eu vi até uma outra pergunta aqui também, Samuel, que é uma outra dúvida nacional. Qual a diferença de análise ergonômica para laudo ergonômico? Tem muito cliente que pede, eu quero um laudo ergonômico. Né? Eu devo na verdade, um laudo ou uma análise? Na verdade, assim, olha, rapaz, quando a gente fala de laudo ergonômico, é uma nomenclatura que o pessoal foi colocando, né? Só que muita gente que vende laudo ergonômico, a hora que você vai olhar, é uma análise ergonômica do trabalho. Porque, na verdade, laudo, você pega lá o LTCAT, por exemplo. O que é um laudo? O LTCAT é um laudo. O que ele vai fazer? Ele vai laudar se aquele cara tem direito de aposentadoria especial, sim ou não. Ponto. Eu não faço nenhuma recomendação. Né? Então, a análise ergonômica do trabalho é uma metodologia científica baseada no livro do Guerrin, que vai ter que, lá no final, depois de eu dar o diagnóstico, que seria até ali um laudo, eu tenho que fazer as recomendações ergonômicas. Então, por isso que ela se transforma numa análise ergonômica do trabalho. Tá? Então, eu tenho que cumprir, e se eu for fazer, o que eu faço? Laudo ou análise? Eu tenho que fazer análise, que é o que está escrito na NR17. A NR17 fala, toda empresa tem que fazer uma análise ergonômica do trabalho. Ou seja, laudo não posso fazer. Então, o que a gente pode pensar, Thiago, por exemplo, olha, dependendo da demanda, então, eu trabalho em parceria com o professor Penteado aqui, e na parte de perícia médica, né? Ele faz perícia para a justiça, e às vezes aparecem situações lá que ele quer saber se ergonomicamente aquela situação ali tem ou não um nexo para poder dar o laudo a favor ou contra a petição lá na justiça, na parte ergonômica. Então, lá nesse momento, eu não vou fazer uma análise ergonômica do trabalho. Eu posso fazer uma análise ergonômica? Posso fazer, mas eu posso fazer só um laudo. Dizendo, por exemplo, o cara entrou com um processo lá pedindo que ele se teve afastamento do trabalho, ou danos morais, ou ele teve um afastamento lá por dor na coluna, por exemplo. Eu vou lá e faço um laudo mostrando se aquele risco ali dentro da empresa tem ou não, se aquilo ali existe um risco para a coluna ou não, aquela atividade. É isso. Tá? Então eu laudei dizendo, essa atividade tem risco para a coluna. Tá? Eu apliquei ferramentas específicas e respondi o questionário. Só. Mas a análise ergonômica em si, que é o que a gente entrega para as empresas, chama análise ergonômica do trabalho. Então, só para a gente ver uma diferença, e veja se eu estou certo, me corrija se eu estiver errado, tá, Samuel? O laudo ergonômico ele vai me falar se é risco ou se não é. Isso aqui é um risco ergonômico. Né? E isso aqui vai prejudicar tal membro do trabalhador. Já a análise ergonômica ela vai seguir uma metodologia que ela vai trazer, além da identificação do risco, o que a empresa tem que fazer para mitigar esse risco. Exatamente. A análise ergonômica, depois que ela falou aqui é um problema, ela fala o que você tem que fazer para resolver o problema. O laudo não me dá um parecer do que eu tenho que fazer. Exatamente. Né? Isso aí. Maravilha. Então, eu até falo isso porque assim, tem muitos colegas, principalmente colegas dentro da área de segurança do trabalho, que ligam pra gente. Ô, Thiago, eu queria um orçamento de um laudo ergonômico. Opa! Caiu aí. No celular. Caiu, minha armação aqui veio por terra. Então, assim, o pessoal me liga, Thiago, eu tô querendo um orçamento de um laudo ergonômico. Eu já faço um orçamento de análise ergonômica do trabalho. Eu sei o que eles querem é análise ergonômica, não laudo, né?
Eu acho que até Thiago, até é importante o que a gente puxou esse assunto, né, da questão de laudo, de análise, e assim, olha, é uma coisa importantíssima que a gente não pode esquecer de falar aqui, que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente vai fazer, a empresa pede para você, eu vou ter um processo aqui, e eu quero usar análise ergonômica no processo. Pode? Não, não pode. Né, cara? Exatamente, porque, cara, tem duas coisas diferentes. Isso aí chama demanda, análise da demanda. Para que você quer essa análise ergonômica? Eu quero uma análise ergonômica para poder atender um processo judicial. Muito bem. Você faz? Faço. Me manda o processo. Eu tenho que saber qual que é a pergunta do processo. Essa atividade tem risco para ombro? Você não vai fazer coluna, membro inferior, membro superior, cognitivo, nada disso. Você vai aplicar uma ferramenta para ver se há risco para ombro ou não. Ponto. Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado. Quando a empresa te falar que vai usar análise ergonômica, você fala para ela não utilizar. Que ela precisa de um laudo, aí sim, um laudo ergonômico para atender essa demanda judicial. Então, a gente tem que saber diferenciar o que é uma análise ergonômica do trabalho para a empresa trabalhar com os riscos dela, né, e quais são a demanda, quando eu vou trabalhar com a demanda para judicial, por exemplo. São duas demandas completamente diferentes e a gente tem que saber tratar de forma diferente. Aí eu falo para você, é fácil essa tal de ergonomia? Olha só, até agora o que a gente discutiu... Né, Samuel? Essa é a pergunta que a gente faz lá no curso do Instituto Imersão. Primeiro dia, quanto que você cobraria? No final do primeiro módulo, quanto que já aumentou o preço que você cobraria? E você vai ver no final do segundo módulo que o seu preço vai estar bem mais alto do que quando você começou o curso, né? Então, não dá para vender uma análise ergonômica por quinhentão. Não dá para vender por milão. Né? Então, eu vou precisar entender, conhecer o contexto daquela empresa e saber que uma análise ergonômica é um TCC. É gigante, cheia de complicações. Né? Para a gente finalizar, o Samuel, que até porque já está acabando já o tempo da nossa live, né, cara? Sim. E eu sei que não vai dar para a gente ler todas as perguntas, eu vi que tinha mais perguntas aqui, mas que iriam demandar mais tempo para a resposta, né? Só uma pergunta para matar, que eu sei que também é dúvida de muita gente. De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer análise ergonômica? Tem data de validade? Ou eu fiz uma vez, vale para o resto da vida? Thiago, na verdade não tem data de validade, não tem periodicidade em lugar nenhum, dizendo, olha, tem que fazer a cada quanto tempo. O que está escrito para a gente de forma implícita lá dentro da norma é o seguinte, que a gente tem que fazer análise ergonômica conforme os processos, os layouts forem modificando. Então, vamos supor que você fez uma análise ergonômica lá em 2016, e a empresa está igual, não mudou nada. Essa análise ergonômica vale ainda? Vale ainda. Vale. O que você pode fazer depois de um tempo desse, você percebeu que fisicamente, layout está tudo igual, a parte ambiental está tudo igual, está tudo muito parecido, você não precisa refazer essa análise ergonômica. Mas eu aconselharia a fazer pelo menos uma avaliação cognitiva. Porque provavelmente mudou muito funcionário, mudou chefe de setor, mudou forma de produção. O nosso mundo tem mudado muito, né? A questão de otimização de sistema, menos trabalhadores para mais atividades. Então, como que está a parte cognitiva do meu trabalhador? Então, a parte cognitiva é muito séria. E a gente não pode levar em consideração que há 3, 4 anos atrás as pessoas estavam iguais e estão hoje. Porque o nosso processo de estresse aumentou muito no nosso ambiente de trabalho. Então, eu tenho que reavaliar isso aí. Então, eu recomendo aí a cada 2 anos, pelo menos, refazer. Se você viu que não mudou nada, faz pelo menos uma avaliação psicossocial. Que isso aí é muito complexo, né? Muito difícil, é uma situação que muitas vezes vai gerar muitos adoecimentos, mais do que uma repetitividade, né? Por exemplo. Exatamente. Cada dia mais, eu acho que quanto mais a gente levanta essa questão aí do estresse, mais a gente vai ver que as pessoas vão adoecer muito mais com isso do que com qualquer outra situações. Né? Então, eu acho que achei legal assim, essa pergunta, porque realmente é aquela coisa, né? Comercialmente a gente gostaria de vender todo ano. Todo ano, né? Mas precisa, né? Então eu tenho que tentar direcionar o dinheiro do meu cliente para o que realmente é necessário, que daí ele vê que eu sou um consultor, que estou preocupado com o desempenho dele também, e sou parceiro e não só um vendedor, né? Acho que é isso. Com certeza. Eu acho que até aquela questão do carro, né, cara?
Você leva o cara numa oficina que o cara não vai te meter a faca. Por exemplo, eu sou um cara que não entendo nada de carro. Eu tenho um mecânico de confiança e vai nele o resto da vida, cara. Porque se eu levo em outro mecânico, o cara fala pra mim, ó, você tem que trocar de carro porque esse aqui já era, eu vou trocar de carro, cara. Eu falo, você tem que trocar aqui a rabimboca da parafuseta, eu vou trocar. Porque eu confio nele. É a mesma coisa do cliente com a gente. Então a gente tem que ser sempre sincero. Falou, cara, você não precisa fazer isso aqui. Ah, lógico, se eu vendesse para você, eu ia ganhar mais, mas você não precisa fazer isso. Eu acho que essa integridade é interessante e faz vender mais. Né? Tem gente que acha que vou dar um golpe aqui, vou fazer o meu cliente fazer algo que ele não precisa para me ganhar mais. Muito pelo contrário, o cliente descobre. Hoje a internet, o Google te fala tudo, né, cara? No Exatamente. Então, o que a gente tem que tentar, Thiago, é isso aí, criar uma relação de confiança com o nosso cliente. Eu estou com alguns clientes aqui de consultoria, que a gente trabalha com a consultoria em geral, toda a parte ergonômica e segurança do trabalho. E mesmo com essa crise, agora tudo parado, ele me ligou e falou, cara, ó, fica tranquilo que o teu contrato está mantido. Porque eu tenho uma relação de confiança com ele. Mesmo parado, sem trabalho, a empresa dele está parada, a gente está com o contrato mantido, com ele pagando por mês, porque criou uma relação de confiança. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar dentro da segurança, né? Show de bola, Samuel. Agradeço de coração a sua participação. E dá uma palhinha final pro pessoal aí, dá os seus agradecimentos aí, pode fazer a merchan do curso lá do seu curso junto com o Penteado, cara, que eu tô fazendo, né? Falta mais um módulo ainda, né? É um curso longo pra caramba, mas muito show de bola, né? Então, pode dar seu parecer final aí pro pessoal. Legal. Thiago, obrigado primeiramente pelo convite. Eu acho que é muito legal. Acho que esse momento de quarentena, a gente está trancado em casa, mas o cérebro não está parado, né? A gente tem que exercitar ele o tempo todo e utilizar o tempo para poder aprender, né? Cara, muito legal. Achei que a live foi ótima. Eu queria deixar claro aqui que eu tenho experiência, mas não sei nada. Não sei. Eu falo que quanto mais você sabe, mais você não sabe, né? Então, eu quero dizer, a gente não domina o assunto, porque o assunto é extenso. Então, o que a gente tem que fazer é cada vez estudar mais. Então, a ideia foi trazer um pouco do conhecimento que eu tenho, da prática que eu tenho. Eu agradeço muito pela oportunidade. Cara, e a questão do curso lá, eu acho que você pode falar melhor do que a gente, mas é um curso que ele é completo. Né? Ele traz a ergonomia completa. O que a gente propôs dentro desse curso da ergonomia total? Depois o pessoal que está na live quiser conhecer, entra lá dentro, Instituto Imersão, do professor Penteado, eu entro como parceiro dele nesse curso. A ideia nossa foi trazer para o curso uma capacitação total, que a pessoa entra lá sem saber nada de ergonomia, e sai lá no final do segundo módulo com todos os conhecimentos necessários para desenvolver uma análise ergonômica de qualidade. Não é simplesmente jogar o risco ergonômico e fazer um retalho de ferramentas ergonômicas. É entender o que você está fazendo e assinar com tranquilidade um documento, uma análise ergonômica do trabalho. Tá? Então, eu realmente recomendo conhecer o curso, porque a gente trabalha com essa excelência de conteúdo. O Penteado é muito estudioso, traz muita coisa nova para a gente. Então, a gente está, inclusive, desenvolvendo novas ferramentas nesse período de quarentena aí, para trazer o que tem de mais atual dentro da área, para que consiga trazer de forma prática para as pessoas que participarem do curso esse conhecimento da ergonomia. Legal, e o Coffee Break é de outro nível também, né, cara? Sem dizer do Coffee Break, cara. Coffee Break, eu já falo que quem vai fazer o curso já faz um trabalho de emagrecimento de 3 dias, porque a Silvana capricha no Coffee Break. Então lá é top. É top. Então já vai 3 quilos mais magro para voltar no peso normal. Obrigado, Samuel. Acho que é isso, Thiago. Obrigadão, um abraço a todos, obrigado pela presença aí. Amém, obrigado. Pessoal, obrigado a todo mundo que compareceu aí. Amanhã vamos ter outra live, amanhã nós vamos estar com o Petros, falando sobre ISO 45000 na gestão do PGR e GRO. Vai ser muito show de bola. NR1 está trazendo gestão para a gente e o Petros vai falar o que isso vai implicar e qual a vantagem de você ter esse conhecimento. Pessoal, tenham só 15 segundos. Um abraço para todo mundo. Samuel, um abração para você também, cara.
Muito obrigado, meu amigo. Forte abraço. Um abraço, Thiago. Até mais. Abraço. Tchau. Tchau.